Olá, boa noite. Estamos novamente ao vivo na nossa live de quarta-feira do Raciocínio Clínico. Hoje a gente tem um convidado especial que é o professor Leopoldo Luiz dos Santos Neto. O professor Leopoldo, ele é professor aposentado de semiótica, de semiologia, lá na Universidade de Brasília e atualmente professor de pós-graduação lá na UNB. Seja muito bem-vindo, professor Leopoldo. Obrigado, Leandro. Fico feliz de estar com vocês. Um abraço no Fabrício, uma boa noite aí para o Alexandre e a todos do grupo do Raciocínio Clínico. Hoje Legal, temos aqui professor. também... Opa, manda aí, Fabrício. Tem o Alexandre também, como não poderia faltar, né, Alexandre? Opa, boa noite. E o legal é que nesse mundo digital aí a gente vai conhecendo pessoas com tanta facilidade, né, doutor Leopoldo? Apesar de não podermos nos encontrar pessoalmente, mas a gente tem esse prazer de estar em contato aí com muitas pessoas. E daí, então, ficamos sabendo aí que o senhor gosta muito de história da medicina e não só da semiologia, é isso? Quando começou esse seu interesse sobre a história da medicina, todos os seus estudos, que é isso que nós vamos tratar um pouquinho hoje? Bem, a semiótica e história da medicina, eu sou Recife, mas formado no Rio de Janeiro pela UFRJ. Me formei em 1981. E quando eu fui estudar no Rio, durante a graduação eu realmente me apaixonei pela... Eu sempre gostei de história e achava que o link maior era a semiótica, que eu achava que era o grande alicerce da medicina. Por isso, talvez eu tenha sido professor, quando vim para Brasília, durante tantos anos de semiologia. Então, a história ela é fundamental para a gente aprender como é que foi construído tudo, para a gente não repetir os erros e aproveitar. Tanto é que nosso elo de ligação inicial pela internet foi o William Osler. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que havia um grupo consolidado no Brasil que está, digamos assim, sabendo valorizar um dos ícones da medicina. Então, isso mostra que vocês estão aí avançados no resgate da medicina. Então, esse é o nosso elo de ligação. É difícil falar da boa medicina, da educação, de tudo, sem colocar o nosso Osler na jogada, né? É realmente brilhante a carreira e o exemplo que ele deixa para a gente. Mas, então, hoje nós temos aí um tema especial. O que o senhor vai falar com a gente hoje? Eu vou falar de onde nós viemos, do ponto de vista de semiologia e anamnese, exame físico, e para onde vamos. Então, nesses 45 minutos, eu vou mostrar os pontos da nossa história em que eu chamaria de saltos quânticos. O que é isso? São momentos de grandes mudanças na medicina e que elas vão se incorporando. Então, eu tentei fazer essa trajetória na apresentação e no final terá uma parte sobre perspectivas. O que é que a gente espera nesse século XXI, com mudanças tão rápidas e tão intensas às vezes, as perspectivas para a semiótica e a anamnese. Então, esse é que vai ser o nosso passeio. De onde viemos e para onde estamos indo. Maravilha, então vamos entrar nesse passeio e vamos aproveitar ao máximo. E aí fico, depois da apresentação, aberto para tirar as dúvidas e a gente discutir, que eu acho que é sempre enriquecedor a discussão. Com certeza. Ok, fique à vontade então, professor, estamos aqui ouvindo. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. É um prazer imenso estar falando para vocês, um grupo que eu acompanhei com muita expectativa no Congresso de julho, que foi um sucesso. E o primeiro slide, por favor. Aqui o Fabrício que vai me ajudar aqui.
Próximo, por favor. Eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse e na década de 70, portanto, eu entrei no meu curso de medicina, eu entrei em 1976. Esse artigo do Hospital de Radcliffe, John Radcliffe de Oxford, foi avaliado Aí, Fabrício, se der para tirar só, desculpe, talvez o Leopoldo Luiz aqui do Santos Neto, ele... Obrigado. Ele conseguiu avaliar no ambulatório pacientes e ele queria saber qual a participação da anamnese, exame físico e exames complementares ou subsidiários no diagnóstico. Naquela ocasião, ele conseguiu identificar que a grande maioria dos pacientes, apenas a história e o exame físico faziam o diagnóstico desse grupo de pacientes ambulatoriais. Os exames complementares, só em 8,7% é que acrescentava ao diagnóstico final, que eram fundamentais para fazer esse diagnóstico. Então, o processo diagnóstico, só anamnese, exame físico, quase 85% contempla o diagnóstico. Próximo, por favor. Próximo, Fabrício, por favor. A anamnese e o exame físico não são só para fazer diagnóstico. Ela ajuda quando a gente começa a colher a história, fazer o primeiro exame físico de ectoscopia, também a hierarquização no processo de decisão. O que é que a gente vai fazer? Interna, não interna? Desde o início, a gente vai hierarquizando. Há também, já nesse primeiro contato, um efeito terapêutico, um efeito placebo da relação médico-paciente que é alicerçado pela empatia, pelos cuidados que a gente tem nessa fase inicial, mesmo colhendo apenas uma anamnese. Próximo, por favor. Em 1999, o Dr. Júlio César Meireles Gomes, que é um médico aqui de Brasília, fez um mestrado e publicou com o professor Genival Veloso França, que é um especialista em deontologia, os principais... ele era médico conselheiro do Conselho Regional de Medicina, levantou os prontuários de erro médico e tentou ver o enfoque na origem. Ele conseguiu identificar que nesse grupo de médicos que tinham processos no Conselho Regional de Medicina, esses processos se davam por relação médico-paciente inadequado, registro médico deficiente nas histórias e o pouco tempo na avaliação do paciente. E aí depois ele escreveu esse livro, que é um livro bastante informativo. Próximo, por favor. E o que a gente vai ver, então, nessa apresentação é de onde viemos, para onde estamos indo e as perspectivas.